pela palavra do nosso Deus. Nesse momento aqui eu já quero convidar o presbítero Carlos, o nosso amigo, que com muito carinho, esteve aqui aceitando o nosso convite para estar ministrando a palavra. O presbítero Carlos hoje está pastoreando aquele rebanho na Debrais do Gancho, onde Deus está fazendo coisas sobrenatural. Fiquem ligados nessa live, não saia, como já falei, a princípio, porque Deus quer falar com você ainda de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza que Deus vai usar o seu filho como um canal, como uma ferramenta através das Escrituras. Nesse momento ele tem toda a liberdade para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, que na noite desse dia Deus possa mais uma vez ser honrado, que nós possamos tributar toda glória e todo louvor à majestade eterna a quem é de direito. Já quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nossa pastora presidente, e também ao nosso querido amigo presbítero Rafael Fernandes, a gente chama de Rafinha, mas Rafael Fernandes, que nos trouxe o convite para estar aqui na noite desse dia, trazendo uma rápida palavra. Eu quero ler aqui no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 23, verso 39 até o verso de número 43. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39, que diz assim o texto: Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo, salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nos foi através dos atos que cometemos, mas esse não fez mal algum. E acrescentou mais Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Respondeu Jesus dizendo: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Glória a Deus. O texto, muito claro, de bastante conhecimento, um texto que faz parte do relato de um dos maiores personagens do mundo, que fez e que continua fazendo a diferença. A nossa Bíblia ela é constituída no início do seu Novo Testamento por 4 evangelhos. Alguma vez na sua vida você já perguntou-se por que 4 livros contando-se a mesma história? Entre esses 4 livros nós temos o evangelho escrito por Lucas, que ele se destaca entre os 4. Lucas, ele gosta de trazer um relato mais detalhado, é tanto que ele diz que o seu evangelho foi escrito através de um estudo, através de uma pesquisa, e essa pesquisa foi minuciosa até que ele conseguiu extrair, segundo a história que estava sendo dita naquele exato momento, um relato que é um veredito correto. E em Lucas diz que foi cronologicamente correto e escrito, e entregou na mão de Teófilo, a quem ele dá o título de excelentíssimo. Então, o evangelho de Lucas, ele tem essa característica de ser algo detalhado, de ter algo escrituristicamente separado, exclusivo, que é somente dele. Por exemplo, capítulo 7, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Marcos não pensou em escrever sobre isso, nem muito menos Mateus. João também não teve essa ideia, mas Lucas, depois que pesquisou, porque não era uma testemunha ocular, mas sendo uma pessoa grega, da dinastia gentílica, ele pesquisou, estudou e conseguiu extrair da história uma cena que trouxe uma edificação espiritual para a igreja de hoje. Da mesma forma,
o relato da crucificação. Se os senhores e senhoras pegarem o capítulo 22 e juntassem com o capítulo de número 23, vocês vão ver que Lucas faz uma ligação de 3 elementos de palavra que vai desde o julgamento de Jesus até a sua crucificação. Observe comigo. Lucas, logo no julgamento, ele fala que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Capítulo 22, versículos 54 ao 60. Depois, Lucas diz que Pilatos declarou que Jesus era inocente por 3 vezes. Capítulo 23, verso 35, 37 e 39. Também depois, Lucas ele diz que aqueles 2 homens foi chamado de malfeitores também por 3 vezes. Capítulo 23, versículo 32, 33 e também o 39. E também depois Lucas diz que 3 grupos de pessoas zombavam de Jesus. Primeiro grupo, o povo que estava diante da cruz. Segundo grupo, os soldados que estavam repartindo o manto do mestre. Terceiro grupo, os criminosos que estavam sendo crucificados por ele. Não para por aí. Lucas também diz que Jesus faz 3 declarações, 3 afirmações. Capítulo 23, versículo 34, 43 e 46. Lucas também diz que o efeito da morte de Jesus trouxe um registro em 3 grupos de pessoas, ou seja, o efeito da morte de Jesus, segundo Lucas, teve um efeito em 3 grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo, o centurião. Ele recebeu uma edificação por reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. O segundo grupo, os espectadores que estavam ali, que viram terremotos, que viram o céu se fechar. Terceiro grupo, até mesmo aqueles que estavam ao redor da cruz, que estavam diante do mestre, perceberam que algo diferente estava acontecendo, ou seja, aqueles que conheciam Jesus, os seus conhecidos, João, Maria, Madalena, entre outros que conheceram Jesus. Então Lucas ele faz a separação, ele faz essa ligação de 3 palavras, de 3 pessoas ou de 3 grupos. Por que que isso acontece? É simples. Lucas, entre os 4 evangelhos, ele é o único que apresenta a pessoa do Espírito Santo na sua ação totalitária, na sua ação vertical, na sua ação horizontal. É tanto que Lucas precisa escrever Atos dos Apóstolos para continuar escrevendo e relatando a ação do Espírito Santo. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que Lucas ele começa o seu evangelho inspirado pela pessoa do Espírito Santo, mesmo ele não sendo uma testemunha ocular, mesmo ele não sendo da dinastia judaica. Lucas ele era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tem a sensibilidade do Espírito Santo, tudo na tua vida está sendo direcionado a Deus, está sendo ligado ao Senhor. Eu gosto dessa expressão direcionada a Deus, porque Lucas também, ele faz a apresentação de 2 relatos, entenda isso. Lucas, ele faz a apresentação de 2 grandes relatos na vida de Jesus. O primeiro relato, Lucas diz que Jesus subiu aos Montes das Oliveiras para poder orar a Deus, para poder buscar a Deus, para poder se derramar a Deus. O segundo grande relato, Lucas diz que Jesus subiu no Monte da Caveira, ou Gólgota, que é o Monte da Caveira, para seu ato da crucificação. Observe, meu querido e amado irmão, ouvinte que está me ouvindo agora, os 2 relatos estão sendo ligados a monte, estão sendo ligado a um lugar alto, está ligado a uma expressão muito alta. Observe que tanto na oração quanto na crucificação, Jesus está no patamar de altura grande, ele está em cima do monte, tanto para glorificar, como para se sacrificar. A estrutura de Jesus está alto, ele está em cima de um monte. Sabe por que que isso aconteceu? Porque Jesus, ele andava obedecendo a Deus, ele obedecia fazendo a vontade de Deus, e quando você faz a vontade de Deus, a tua vida é direcionada aos céus. Ainda que você passe por provação, o teu olhar está no alto. Ainda que você passe por angústia, o teu olhar está
está no alto. Ainda que você passe por alegria, o seu olhar está no alto. A igreja do Senhor, ela tem passado por momentos de alegria, mas também tem passado por momentos de aflições. A igreja continua prosperando, por quê? Porque ela não está estruturada em algo baixo, ela não está estruturada em firmamento baixo. A igreja está estruturada em uma estrutura celestial, aquilo que está em cima, aquilo que é alto e aquilo que se sustenta e que nunca vai ser abalado por nada. É por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, eis que eu te dou a chave dos céus nas tuas mãos. Tudo que você ligares aqui embaixo será ligado no céu. Só faz efeito aqui embaixo se primeiro for ligado no céu. Observe os apóstolos. Jesus disse: as portas do inferno, o inferno, a dinastia fica embaixo, não prevalecerão contra as portas da minha igreja. Por quê? Porque a igreja está ligada aos céus. Jesus disse para os seus apóstolos: eu vou até o meu Pai e preparei morada para vós aonde? No céu. Jesus também disse para os seus apóstolos: eu não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. Da onde o outro Consolador veio? Lucas diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que o som veio do céu, não vem de baixo, sempre vai vir do céu. O poder, o revestimento, a glória, a majestade sempre vai vir do céu. Nunca espere nada dos homens. Os homens é falho, os homens caem, os homens manquejam, mas quando você espera em Deus, a sua glória vem, a sua majestade vem. É fato, irmão. Lembra de Asaf, Salmo 73. Lembra de Asaf? Asaf disse que quando ele colocou os olhos dele para as coisas terrenas, ele olhou para o vizinho, ele olhou para os amigos que não praticavam a mesma adoração que ele, prosperando, crescendo. Nós podemos conjecturar que Asaf olha para dentro de casa e vê uma situação muito precária, olha para o seu casamento e vê uma situação inconstitucionalmente que não tem firmeza. Aí olha para o vizinho e vê o vizinho tendo a estrutura de uma casa boa, tendo um casamento bem estruturado, tendo uma vida financeira bem arraigada. Aí Asaf olhou e começou a ficar triste. Asaf diz: os meus pés quase se desviavam, quase se desvalavam da casa do Senhor. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu perdi a vontade de ir para a igreja, eu perdi a vontade de me congregar, eu perdi a vontade de adorar a Deus, porque nada está dando certo, nada está caminhando da forma que eu imaginei. Só que Asaf continua escrevendo, dizendo que no dia que ele entrou no Santo dos Santos, aí ele percebeu que não tinha escapatória, porque lá no mundo a alegria é passageira, lá no mundo a felicidade é passageiro, lá no mundo o engano prevalece, a ilusão prevalece, mas na igreja, mesmo sofrendo, vale a pena, porque os olhos estão no céu, a alegria está no céu. Paulo disse na carta aos Coríntios que Deus depositou em vasos de barro um tesouro, ouro depositado em vaso de barro. Barro representa a estrutura da terra, ouro representa a grandeza de Deus, representa a majestade de Deus. Deixa eu ir mais longe um pouquinho, eu tenho que encerrar daqui a pouco. Quando Jesus nasceu dentro de uma manjedoura, Lucas vai dizer que uma estrela do céu direcionou os 3 magos do Oriente e levaram eles até a casa de Herodes. Chegou na casa de Herodes, a estrela parou em cima, e quando eles chegaram na casa de Herodes, eles perguntaram para Herodes: Herodes, aonde é que está o rei dos judeus? Herodes disse: eu não sei, eu preciso saber onde é que ele está. Como vocês sabem que ele está por aqui? Aí eles disseram: porque nós vimos uma estrela do céu que nos guiou até o rei. O direcionamento é do céu, meu irmão, não é da terra. Tem muitas pessoas por aí querendo fazer o evangelho da terra, o evangelho que dá certo, o evangelho
evangelho que pode, o evangelho que quer, o evangelho do amor, o evangelho do legalismo. Mas tudo que é do legalismo, tudo que é do amor, que vem da terra, morre na terra. O evangelho verdadeiro é aquele que vem do céu, que tem doutrina, que tem aptidão, que tem jejum, que tem oração, que tem mudança de vida. Aí a Bíblia diz que quando a estrela pousou, os magos chegaram até Jesus. Para onde a estrela foi? Simples, elas foram buscar os pastores que estavam no campo. Os pastores foram alertados, e quando eles viram a estrela, encontraram a presença de Jesus. Sabe por que você conseguiu chegar na igreja? Sabe por que você conseguiu levantar a mão e aceitar Jesus? Porque alguém direcionado por Deus do céu teve a coragem de pregar o evangelho para você, e você hoje está aqui firme, firmado na estrutura de Deus. Eu falei isso tudo para te dizer uma simples palavra: a pandemia, o vírus, a desgraça pode ter vindo da terra, mas a solução está vindo do céu. A solução está vindo do céu. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus ainda é possível. Não, deixa eu falar mais algo, irmão, deixa eu falar outra coisa aqui. É eu que estou falando, não é a igreja, é eu que estou falando. Ainda que os homens fechem a igreja, ainda que coloquem um cadeado na porta da igreja, a porta do templo pode ficar fechada, mas a Bíblia diz que as portas do céu continuam abertas. As portas do céu continuam abertas. Tentaram matar Estevão, amarraram ele, jogaram pedra nele, mas a Bíblia diz que os olhos de Estevão estavam firmados no céu, e ele viu o céu aberto. A minha e a tua solução está vindo diretamente do céu. É isso que você tem que entender, irmão. Monte das Oliveiras, oração, momento de alegria, momento de gozo, satisfação, felicidade. Eu posso dizer, primeiro amor, aquele jejum que você fazia, sabe? Aquele jejum que você se edificava. Primeiro amor. Segundo monte, o monte da caveira, o Gólgota, sacrifício, dias de lutas, dias de escuridão, dia de desânimo. Ambos estão na mesma estrutura. A alegria e a decepção, aqueles que estão diante de Deus, estão na mesma estrutura, não muda. Você adora a Deus alegre, você adora a Deus triste. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Paulo fez uma pergunta: quem poderá me afastar do amor de Deus? A fome, a escassez, a nudez, a tempestade, as perseguições, nada me afastará. Por quê, Paulo? Porque a minha estrutura é do alto. Eu estou no alto, me alegre, estou no alto triste. O importante é que eu estou firmado em Deus. Então, Lucas, ele está escrevendo, e no relato da crucificação, Lucas diz que crucificaram Jesus no meio de dois malfeitores. E Lucas é o único que registra a conversa dos dois. O primeiro se manifesta e diz o seguinte: se tu és o Cristo, uma pergunta, salva-nos. Olha a pergunta do rapaz: salva tu e a nós. O camarada teve uma vida de luxúria, uma vida errada, e no momento da condenação, ele quer ser salvo. Mas a salvação dele não é por arrependimento, a salvação dele é por direito próprio. Ele está dizendo: se você é verdadeiramente o Cristo, então faz o seguinte, me salva, me tira daqui. Mas não é para salvar, para levar para o céu, é para me tirar daqui, para me voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Esse primeiro rapaz aqui representa o legalismo que está solto no mundo. A religião legalista, ela prega e diz que todo amor é proveitoso. Por quê? Porque Deus é amor. Não importa o que você faça, se você faz com amor, Deus aceita. O legalismo prega que você não precisa mudar de vida. O legalismo diz que você pode ter mais de 2 mulheres.
O legalismo diz que você pode ter relações com outras pessoas fora do seu convívio social. O legalismo diz que você pode fazer o seu ego, você pode fazer a sua própria vontade. Por quê? Porque você está fazendo por amor, e Deus é amor. Então, se Deus é amor, tudo vai dar certo, tudo vai ser perdoado. Deus, Ele não quer condenar ninguém, Ele só quer salvar, Ele só quer te levar para o céu. Então esse rapaz aqui, ele tinha esse legalismo. Ele está dizendo: se tu é o Salvador, então tira-me da cruz, eu quero sair daqui e voltar a ser quem eu era antes. Ao mesmo instante, o segundo que está do lado repreende o primeiro. Olha qual foi a repreensão do rapaz. Olha o texto, versículo de número 40. Olha o texto, o que é que ele vai dizer? 41, olha o texto. O texto vai dizer: você nem ao menos teme a Deus. Ele olha para aquele rapaz e diz: você nem ao menos tem temor a Deus? Porque nós estamos aqui pelos nossos próprios atos, mas esse está aqui e é inocente, não teve culpa nenhuma nele. O primeiro, ele usou legalismo. Se você é amor, você vai me salvar daqui, porque tudo que eu fiz foi através do amor, e eu sei que na lei diz que Deus é amor, então você tem que me salvar. Já o segundo rapaz disse: não, antes de haver amor, tem que haver temor, porque o temor é o princípio de toda sabedoria. Mas o insensato não entende. Provérbio 1, versículo 7, o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então ele está dizendo: primeiro, antes do amor tem que ter temor. Segundo, antes do amor tem que reconhecer o seu estado de pecaminosidade. Nós estamos aqui porque nós erramos, mas esse não, esse aqui está porque ele é puro, inocente. Eu estou apregado aqui numa cruz porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz tudo de errado. Nós fizemos tudo de errado, mas o Jesus que está no meio de nós é inocente. E depois que o rapaz prega o temor e o arrependimento, o texto diz que ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Até esse exato momento Jesus está calado. Até esse exato momento todo mundo está zombando de Jesus, ele continua calado. Ele não fala, ele não responde. Ele só vai responder quando o rapaz pede perdão. E o que é que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, está perdoado. Isso é tão interessante, irmãos. Para nós encerrar agora, no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreu um grande ataque terrorista. 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas. Centenas de pessoas morreram. A cena foi ao vivo. Eu presenciei isso ao vivo. Eu cheguei da escola, estava vendo às 11h30 da tarde, quando a TV foi liberada ao vivo. Pessoas se jogando do prédio em desespero, caindo no chão, morrendo em desespero, e todo mundo gritando, a cidade inteira gritando. Os Estados Unidos não sabiam o que estava acontecendo, porque era um país, era uma potência do mundo, mas estava sendo atacado por uma gangue terrorista. Aí quando isso tudo passou, chamaram a filha de Billy Graham, um dos maiores pregadores que nós já tivemos no século 21. Chamaram Anne Graham para uma entrevista. E no meio da entrevista, a TV americana perguntou para ela o seguinte: aonde estava Deus quando no dia 11 de setembro, aquelas centenas de pessoas morreram inocentemente? Aonde estava Deus? A história diz que Anne suspira e responde para ela dizendo o seguinte: Deus estava no mesmo lugar quando vocês resolveram tirar ele de dentro das escolas, por não aceitar mais o ensino religioso às nossas crianças. Deus estava no mesmo lugar quando vocês lutaram para tirar a Bíblia Sagrada do tribunal como juramento verdadeiro. Deus estava no mesmo lugar quando vocês resolveram tirar o nome dele da cédula do dólar
Deus estava no mesmo lugar quando vocês tentaram arrancar a verdade da televisão, tentaram proibir os programas evangélicos que estavam passando. Deus estava no mesmo lugar, mas a diferença é que nós só queremos lembrar de Deus quando nós estamos na pior. Sabe o que é isso, irmão? É que o legalismo, ele não entende. Deus, ele não se movimenta segundo aquilo que o homem quer. Deus se movimenta segundo os seus princípios, segundo a sua vontade. Nós estamos vivendo um dos maiores dias, piores dias que a terra pode vivenciar. Com certeza alguém está indo na TV e está dizendo: aonde é que está Deus? Cadê as curas? Cadê os milagres? Por que Deus não age? Deus continua no mesmo lugar. A diferença é que nós não conseguimos enxergar a Deus, nós queremos culpar a Ele. Então esse rapaz disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é dada àqueles que se arrependem, a salvação é dada àqueles que se comovem, a salvação é dada àqueles que buscam. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento, eu não sei qual é a circunstância da tua vida hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: ainda há tempo para você se arrepender, ainda há tempo para você voltar para a igreja, ainda há tempo para você se reconciliar, ainda há tempo para você ter um encontro verdadeiro com Jesus, ainda há tempo para Jesus mudar a tua vida. Então o que é que eu tenho que fazer, pregador? É simples: pegue o telefone de qualquer pastor que você conheça, liga para ele agora e diga para ele: pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero aceitar a Jesus, que eu tenho certeza que ele vai orar por você e os céus vai abrir e vai derramar bênção sobre a tua vida. Não se preocupe o que vai acontecer no dia de amanhã, se preocupe em se consertar hoje, acertar hoje e ter um encontro com Jesus hoje na tua vida. Simplesmente isso, irmão, simplesmente isso. Fica com essa mensagem e que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! Que palavra profética para as nossas vidas. Eu creio que através dessa palavra muitas vidas foram abençoadas. Se conserta, se arrependa enquanto há tempo, e Deus tem um melhor para a tua vida. Nessa terça profética, louvamos a Deus, porque Deus tem sido fiel para com as nossas vidas, tem falado de uma forma especial, de uma forma grandiosa, e tem mostrado a sua grandeza para cada um de nós. Para você ouvinte, para você que está nos assistindo, entende que deve se fazer uma reconciliação com Deus, deve se arrepender das práticas passadas, está no lamaçal do pecado. Aproveite enquanto há tempo, porque Deus, ele quer tomar de conta, quer tomar a frente da sua vida e mostrar que ele é capaz de mudar o cenário, o quadro e a situação. Boa foi essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma especial. Aos irmãos que estão assistindo, que ainda não compartilharam essa live, compartilhe ao máximo essa live, para que vidas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Você pode ser um canal de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse dia especial, orar por todos os irmãos, por todos os membros, por todos os congregados, por todos aqueles que nos circundam e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos em nome de Jesus e ore comigo por gratidão. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença para falar contigo e queremos, Pai, render graças, porque até aqui Tu tem nos sustentado e tem nos ajudado.
Obrigado, Pai, por essa noite, por esse momento na Tua presença. Obrigado por essa palavra que foi liberada do Teu altar para a nossa vida. Nós estamos, meu Pai, absorvendo para a nossa vida essa palavra profética. Obrigado por falar conosco, mesmo nós não sendo, Pai, merecedores de ouvir a Tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós choramos, Pai, e te bendizemos em nome de Jesus. E quem crê comigo, diga amém. Seja abençoado por Deus, tenha uma excelente noite e até a Quinta do Crescimento, quinta-feira, às 19 horas. Crendo que em breve nós vamos estar juntos para a honra e para a glória de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Até breve.